Bom dia. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Amém. Você está satisfeito com o que você ofereceu a Deus nesta manhã, com o seu louvor, com a sua adoração, com o seu culto a Ele? Existe alegria no teu coração por isso? Você está satisfeito por isso? Quando eu penso em adorar a Deus, cultuar a Deus, ou vir à casa do Senhor, ou estar com algum irmão, para falar do Evangelho, eu passo um tempo da minha vida clamando a Deus para que Ele, de fato, me ajude a ser um instrumento e que eu glorifique o nome dEle. Eu sei que eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu gostaria, mas eu peço muito a Deus que Ele me ajude a ser obediente e que eu cumpra o meu papel de cristão na minha adoração, no meu compromisso com o Evangelho. E eu confesso aos irmãos que essa exigência, às vezes, ela meio que, não é que ela cansa, mas às vezes por sermos humanos e tentarmos de todas as formas dar a Ele aquilo que Ele merece, há um cansaço, um esgotamento. E isso prova o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos do próprio Deus para chegarmos até a Ele e prestar um culto no qual Ele é digno de receber. O que eu estou querendo dizer para vocês nessa introdução é que existe trabalho. Existe tempo a ser pago. Existe dedicação. Exige de mim e de você abrir mão de algumas coisas. Se isso não acontecer, estar aqui ou estar em qualquer outro lugar representando Deus, o Evangelho, vai ser uma coisa comum na tua vida, muito rasa, onde você vai cumprir aquilo e você não vai aprender nada. Nada vai ser acrescentado na sua vida. Então, pensar na possibilidade de chegar diante de Deus para adorá-lo tem que ser muito bem pensado. O véu foi rasgado, o caminho está aberto. Mas lembre-se, você está chegando diante de um Deus que é todo poderoso. Todo poderoso. Quando você quer comer, você prepara a comida. Quando você está com sede, você vai beber água. Quando você é diagnosticado com um problema de saúde, você toma um remédio. Nós precisamos voltar a pensar nisso, irmãos. O circo está fechando. A gente vê nitidamente as coisas caminhando para o fim. Nós, como igreja, precisamos nos levantar como um exército do Senhor. Há uma guerra, há uma luta em que eu e você precisamos estar conectados com Deus para saber de que forma nós devemos lutar, de que forma nós devemos nos preparar. O diabo está se preparando cada vez mais. Ele se planeja cada vez mais. Para a forma como ele quer agir na minha vida e na tua vida.
não faz de qualquer maneira. Ele não faz de qualquer maneira, irmãos. Cristo venceu na cruz, nos deu a salvação, mas lembre-se, vamos lutar essa guerra. Vamos lutar essa guerra. Vamos nos preparar para essa guerra, com as armas de Deus. Talvez isso aqui um dia acabe, irmãos. Talvez isso aqui um dia acabe. Não sei. Mas pode ser que talvez um dia isso aqui acabe. Você não vai precisar mais acordar um domingo e vir para a igreja, vir para esse local. Talvez você vai ter que ir para um outro lugar, para a casa de alguém, para a sua própria casa. Mateus 14, versículo 38 diz o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. A oração, ela sempre faz parte da vida do cristão. Assim como ela fez parte da vida de Jesus enquanto ele esteve aqui conosco. Eu não sei se você já olhou na Bíblia a quantidade de versículos que falam sobre oração e a quantidade de versículos que de forma indireta te leva à palavra oração. A oração, ela faz parte da vida de todo aquele que quer viver em obediência a Deus, quer cumprir o seu propósito, quer cumprir a vida pelo qual foi chamado. E eu não vim aqui, irmãos, pelo amor de Deus, usar o legalismo ou uma questão moral para chamar a sua atenção de forma alguma. O que eu estou falando com vocês hoje faz parte do meu devocional dessa semana. E se tem alguém aqui que está inteiramente envergonhado pelas coisas que eu li, pelas coisas nas quais eu orei, sou eu. E eu não estou aqui dizendo que você vive da mesma forma que eu vivo, ou que você precisa mudar da mesma forma que eu preciso mudar, ou que você precisa entender que estar no reino de Deus é fazer parte de um exército que luta pela vida das pessoas e não pela sua própria vida. Eu não vim aqui dizer que você está vivendo ou que você precisa de mudanças da mesma forma que eu vivo, mas eu queria compartilhar isso com você. Quem sabe o Espírito Santo está falando no meu coração, esteja falando no seu coração da mesma forma. A disciplina espiritual de oração é uma arma poderosa que infelizmente, eu falo isso com muita tristeza no meu coração. A falta de oração, ela tem nos levado a uma falta de discernimento enorme quanto às coisas que estão acontecendo na nossa vida. Porque não estar em comunhão com Deus através da oração não faz com que eu e você não entendamos as coisas que estão acontecendo ou para onde nós devemos caminhar. Por isso que você vai ver Jesus Cristo todo o tempo buscando a Deus em oração para cumprir o propósito que Deus havia colocado sobre ele. A oração, irmãos, vai além de dar a direção para uma vida pessoal. A oração vai além de ser usada para obter um resultado em uma prova. A oração vai além de simplesmente obter cura sobre uma enfermidade.
A oração no Senhor, em Deus, revela quais são os planos dele para que eu execute aqui na terra. Se é dessa forma que você deseja usar a tua oração diante de Deus, mude a sua maneira de orar. Mude a sua maneira de se conectar com Deus nesses dias. Não use simplesmente a sua oração para que seu filho seja salvo, para que você consiga um emprego, mas use a sua oração para dizer: Deus, eu estou aqui, o que o Senhor está fazendo? Só que o diabo tirou isso de mim e de você, irmãos. O diabo está enganando a mim e a você, levando as nossas orações a um desejo muito maior dos nossos próprios corações, das nossas próprias vontades, do que a vontade de Deus. Esquecemos que as demais coisas serão acrescentadas por Ele. E estamos lutando e orando pelas aquelas coisas que precisam ser acrescentadas, que na verdade vem do Senhor. O diabo tem levado a mim e a você orar para conseguir uma casa própria. O diabo tem levado a mim e a você orar para que a gente seja bem sucedido na nossa vida profissional. Para que a gente seja bem sucedido na nossa vida profissional, nos nossos estudos. O diabo tem roubado o foco da oração, irmãos. Tem colocado o meu foco, o seu foco em outros lugares. Estamos nos tornando pessoas desligadas das coisas que Deus está fazendo. Porque a vida de oração de muitos hoje se encontra extremamente enfraquecida. Oramos pouco, ou em muitas das vezes nem sequer oramos. O diabo tem colocado no meu e no teu coração que orar antes das refeições, antes de dormir ou quando acordar é o suficiente. O diabo tem colocado no meu e teu coração para abrirmos mão de todas as coisas que estamos fazendo para orar por alguém quando sabemos que ele está enfermo. O diabo está conduzindo a minha vida e a sua vida de oração, irmãos. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Eu não sei se ele é vivo, mas tem um pastor, que o nome dele é Charles Simeon. Nunca tinha ouvido falar nesse homem. Nunca. Me perdoe por não dar aqui para vocês mais informações sobre ele, mas tem uma informação sobre esse homem que chamou muito a minha atenção. Durante seus 54 anos de ministério pastoral, esse homem enfrentou diversas situações, grandes problemas na sua vida. E ele desenvolve uma vida de oração fantástica. Ele diz que durante o seu período pastoral, ele foi encontrando diversos problemas na sua caminhada como pastor. E as demandas do dia ocupavam muito ele. Irmãos precisando de oração, irmãos precisando de visita.
E uma série de coisas tomavam o dia dele. E os problemas crescendo, e as respostas que ele dava para os problemas da vida dele não eram respostas adequadas para aquilo que ele precisava, para aquela situação. E ele então começa a desenvolver um plano, uma disciplina de oração, e que ele pede a Deus para que Deus o ajude, que ele não seja roubado daquele plano. E ele começa então a acordar às 4 horas da manhã. E às 4 primeiras horas do dia, ele passa orando e lendo a Bíblia. E ele vai dizer que o restante do dia dele era como se a vida dele ainda estivesse expressando a oração daquelas 4 horas. Já viu o filme que tem aquele The Flash? Não sei se é The Flash, aquele cara que também parece que fica soltando uns raiozinhos, né? É assim. E a nossa vida de oração, ela deve ser constante. Eu e você precisamos estar vivendo em espírito de oração. Em espírito de oração. Não simplesmente um determinado momento, ou antes de uma refeição, ou quando eu vou dormir, ou quando eu acordo, ou quando aparece uma situação. Mas isso é constante na vida do cristão. É constante na vida do cristão. Quanto mais ele percebia que os problemas iam surgindo, mais ele desenvolvia estratégias diferentes de oração para determinados problemas. Se os problemas tinham dimensões maiores, ele se dedicava mais à oração, ou ele se preparava melhor para enfrentar aqueles problemas através de uma oração mais intensa, de uma leitura mais fervorosa, mais profunda das Escrituras. Precisamos nos planejar, irmãos, para viver uma vida de oração. Alguém aqui tem algum plano na sua vida de oração? Segue um planinho regular de oração? Amém. O diabo vai fazer de tudo para te roubar isso. Ele vai fazer de tudo. E lembre-se, ele vai fazer de tudo com situações e coisas que parecem ser boas e legítimas e santas. Ele vai tentar tirar esse tempo seu. Por que a gente não consegue, então, desenvolver tão bem a vida de oração que nós deveríamos desenvolver? Porque nós negociamos esse tempo, irmãos. Eu e você, muitas vezes, negociamos o nosso tempo de oração. E como eu acabei de falar, negociamos com coisas que julgamos ser boas, santas e importantes naquele momento. Importantes naquele momento. Eu queria que vocês fossem vocês entendessem o que eu vou dizer. Tem certas horas que dentro de uma disciplina de oração que nós temos, Satanás vai querer roubar esse tempo seu, colocando no seu coração que está na hora de você dar mais atenção ao seu filho. Vai ter um momento em que você vai se dedicar à oração e ele vai falar assim: por que você não lê aquele livro que você começou e você não continuou? Irmãos, tem dias que eu acordo com um planejamento de oração e o diabo me engana, irmãos.
ele me engana. Ele me faz eu ir para o meu sermão, tentar acabar meu sermão. Eu não estou dizendo que você vai abrir mão da vida dos seus irmãos, da vida dos seus filhos, da tua esposa. Mas lembre-se, ele pode estar te enganando nessas horas. O dia que você botar um plano de oração na tua vida, um horário definido, você pode ter certeza. Vá fundo, vá em frente, que Deus vai cuidar do restante. Mas não negocie o seu tempo de oração. Se planeje. Crie uma disciplina. E faça isso junto com a leitura da Bíblia. Sabe por quê? Porque orar, irmãos, não confie na tua mente. Não ache que ela vai trazer para você todas as lembranças nas quais você precisa colocar diante de Deus, porque ela não vai. E quando o meu e o seu coração fazem isso, eles em alguns momentos eles erram naqueles sentimentos que ele traz para a minha vida e para a tua vida, para nós colocarmos diante de Deus. Se eu não faço isso com a leitura da palavra, a minha oração ela vai ser voltada o tempo todo para os meus desejos, para as minhas vontades, para aquilo que eu quero. Porque eu não estou orando baseado nas coisas que Deus está falando comigo através da sua palavra. Sabe quando você, como pai, chega para a vida do teu filho e fala assim, olha, você precisa orar, você precisa ter um tempo de oração. E aí o seu filho larga tudo e começa, Senhor, Pai amado, Deus querido. Não é isso, irmãos. Você foi enganado pelo diabo durante aquele período que você passou ali. Você tem disciplina no seu trabalho, você tem disciplina na hora que você acorda que você precisa para o trabalho, você tem disciplina em tudo que você exerce. Precisamos ter disciplina também na oração. Deixa eu correr aqui um outro ponto. Separar um tempo e um lugar é muito importante para uma vida de oração. Talvez o seu ambiente, o seu tempo, o seu local não te permita isso. Mas vai pensando nessa possibilidade, Crie essa possibilidade, onde quer que você esteja. Mas, Alessandro, eu estou no meu trabalho, como é que eu vou fazer isso? Você não precisa. Lembra que eu falei para vocês que o pastor orava às 4 horas da manhã? Acordava 4 horas para orar. Porque ele sabia que depois, durante o dia, ele não teria tempo, ele teria que atender várias pessoas, era a vida pastoral dele. Eu não sei se vocês percebem até aqui, nós somos pecadores, irmãos. Mas olhem como o diabo, ele é inteligente e esperto. Não é o pecado que está nos tirando de uma vida de oração. Porque nós lutamos contra ele todos os dias. Lutamos. Não com as nossas orações. Nós lutamos com o nosso comportamento. Lutamos com uma ética cristã. Das coisas que sabemos que não podemos fazer em obediência a Deus. Não são os nossos pecados que estão nos tirando de uma vida de oração. São coisas, como eu já falei para vocês, que elas são ilegítimas. Todas as vezes que eu acordo, eu penso em orar, penso em ter um momento de oração, vem uma série de coisas na minha cabeça. Uma série de coisas. É livro de seminário para ler, é coisas da igreja para fazer, é um irmão que eu estou um tempo sem falar, que eu quero ligar para ele, é alguém da minha família que eu quero saber como está. São coisas boas, irmãos, mas eu preciso dar tempo para elas.
E eu só vou dar tempo para essas coisas a partir do momento que eu priorizar o tempo da minha oração. Priorize primeiro na sua vida o seu tempo de oração, de leitura da palavra. As outras coisas, elas vão vindo gradativamente, cada uma no seu lugar. Vigiem, orem, para que vocês não caiam em tentação. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, para a gente encerrar, é dever. É dever do cristão orar. É um dever nosso orar. Todos nós precisamos comer quando nós estamos com fome. O mergulhador, ele não entra na água sem aquele negócio atrás dele de oxigênio. Uma pessoa que tem uma determinada enfermidade e que precisa regularmente de um remédio, de algo para que o mantenha firme, com saúde, vivo, é dever dele ter todo aquele material. É dever. Oração também é um dever. Falta de fé, respostas erradas às coisas que estamos vivendo, confiança abalada em Deus, é falta de oração, irmãos. É falta de leitura. Eu não estou aqui julgando vocês, criticando vocês. Eu estou compartilhando algo que veio muito forte no meu coração essa semana. Veio muito forte no meu coração essa semana. E talvez vocês nunca tenham ouvido eu falar tanto o nome do diabo aqui no culto. Mas se você quer entrar nessa guerra, quer lutar essa luta, entenda que existe um inimigo. E o nome dele é Satanás. Diabo, que luta contra a minha vida e a tua vida. E sabe por que muitas orações, elas não, como eu vou falar para vocês, elas não vingam, ou muitas das nossas orações, elas são derrotadas logo no início, porque elas não são planejadas. Elas não são pensadas. Não são. Esses dias eu me peguei orando pela política do nosso país, irmãos. Eu fiquei com vergonha. Eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia como orar pelo meu presidente. Eu não sabia orar pelos meus governantes. Eu não sabia orar pelos meus familiares, o que orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, eu não sabia. E aí eu parei e fui ler a Bíblia. E a Bíblia começou a me mostrar que eles são pecadores assim como eu sou, e que eles precisam da graça de Deus. E então eu comecei a orar pedindo: Deus, derrama a tua graça sobre a vida deles, perdoa os seus pecados. Mas até então a minha oração era: Deus, dá saúde, meu irmão, livra ele da pandemia, guarda a vida dele. E a palavra me mostrou que eles precisam muito mais de serem protegidos de uma pandemia. Eles precisavam perdão para os seus pecados, como eu já falei isso aqui, irmão. Não estou dizendo que vocês não possam orar por tudo isso que está acontecendo, mas orem com uma oração planejada, organizada em Deus. Orar. Uma
definição para o meu coração. Orar é reconhecer que sou um pecador. Necessito desesperadamente, todos os dias, mandar o diabo sair da minha frente e chegar diante de Deus. Eu estou pedindo a Deus que Ele me ajude a ter esse entendimento. Acordar todos os dias, reconhecer a minha vida de pecador. Mandar o diabo sair da minha frente em nome de Jesus, porque eu quero estar diante do meu Deus e saber dele qual é o trabalho que eu tenho para executar. Queria chamar os músicos para a gente orar. Irmãos, repensem a vida de vocês. Eu creio que a oração que Deus pode nos levar, a vida de oração que Deus pode nos levar a ter, vai abrir muitos nossos olhos com relação a tudo que estamos vivendo e o que nós vamos viver. Abra mão de algumas coisas, não negocie esse tempo, seja ele qual for, mas ore, lendo as Escrituras, irmãos. Eu pedi perdão a Deus porque eu me peguei lendo a Bíblia simplesmente para montar estudo, irmãos. A palavra de Deus é a palavra de Deus, irmãos. Não é um material de estudo. É vida. No mínimo, o que ela precisa fazer em mim e você é vivermos aquilo que falamos a respeito dela. Não é simplesmente você perceber na vida de quem fala da Bíblia que ele leu a Bíblia. Mas é sem ele falar, ele mostrar que ele leu a Bíblia. Não podemos ser reconhecidos, irmãos, por alguns títulos que temos ou que vamos receber. Vigiai e orai, para que não caiam na tentação. Cristo falava o tempo todo com Deus. No contexto desse versículo que nós lemos, ele está prestes a ser entregue para morrer por nós. E quando ele olha para as suas necessidades, a primeira oração que ele faz é baseada naquilo que ele gostaria que fosse feito por ele. Mas quando ele lembra da sua conexão com Deus e do propósito pelo qual ele foi chamado, ele diz: eu me submeto à sua vontade. Ele volta e os discípulos estão dormindo. E ele diz: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Vigiai
e orai para que não caiam em tentação. Ele sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia como é difícil viver nessa terra. E ele sabia e sabe quem é o nosso adversário. E que nós também precisamos saber. Acorde de manhã e diga: Satanás, sai da minha frente, porque eu preciso conversar com meu Deus e saber o que Ele tem para mim hoje. Eu preciso conversar com meu Deus e saber o que Ele quer que eu faça hoje. Eu preciso conversar com meu Deus para obedecer. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Não sai da minha frente para eu comprar uma casa. Não sai da minha frente para eu conquistar um emprego. Não sai da minha frente para eu ser curado. Sai da minha frente, porque eu tenho algo a fazer através dele na minha vida. Feche os teus olhos, olha ao Senhor. Olha ao Senhor nesse momento. Talvez esse seja o seu momento de contrição nessa manhã. Talvez essa seja a hora de pedirmos perdão a Deus pelas orações que fazemos como se fôssemos adolescentes. Na hora, irmãos, de desenvolvermos uma vida em Cristo, na leitura da palavra, nas nossas orações, e com isso dar respostas ao diabo, dizendo: nós crescemos. Nós crescemos. Uma criança se joga no mar sem pensar nos recursos que precisa ter para não morrer afogada, mas um adulto não. Alguém que cresceu não faz isso. Alguém que cresceu não se lança nesse mundo sem pensar no que vai comer, no que vai beber. Não podemos viver a nossa vida cristã achando que as nossas orações vão ser intuitivas, vão aparecer, ou vão surgir no momento de uma necessidade, mas precisamos estar orando constantemente. Vida de oração 24 horas por dia. Um espírito de oração, para que não caiamos em tentação. Jesus, em um momento com os discípulos, ele partiu o pão e disse para eles: comam, porque esse é o meu corpo dado por vocês. Corpo esse que foi entregue na cruz do Calvário, depois de um tempo caminhando com vocês, ensinando vocês tudo o que vocês deveriam fazer. Mas para alguns aquele dia seria terrível, assim como foi. Dia de dor, dia de tristeza. Mas ao morrer e ressuscitar no terceiro dia, ele disse: olha, eu estou aqui, vou deixar com vocês o Espírito Santo, para que vocês estejam firmes, porque assim como vocês me viram morrer, e possam ter duvidado no coração de vocês, as tentações virão para que vocês duvidem daquilo que eu posso fazer. Da mesma forma, o meu sangue será derramado, o sangue da nova aliança, que ainda que vocês duvidem, lembre-se, vocês têm acesso direto a Deus, e estando diante dele, vocês terão toda a orientação para a vida, vocês terão toda a orientação para viver, vocês terão toda a orientação para se comunicar e se relacionarem com todas as pessoas. Comam e bebam, porque essa é a vontade de Deus, para que vocês vivam em comunhão permanente com Ele. Os alimentos serão distribuídos. Comam e bebam. E tenham fé, irmãos. E quando eu e você nos posicionarmos
entendendo cada vez mais quem é o nosso inimigo, nós vamos enfrentá-lo no nome de Jesus. Nós vamos enfrentá-lo no nome de Jesus Cristo, lendo, orando e pedindo a Deus para que nos sustente em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Vocês podem